Dando continuidade à nossa aula, certo? Nós já definimos aqui o nosso formulário inicialmente, né? O padrão do tamanho dele, inserimos um label, mas nós ainda não sabemos, né? O que é que nós iremos receber como informação. Então, essa parte do projeto ela tem que ser delimitada bem antes da gente fazer o próprio formulário, né? Nós temos que ter em mente o que é que a gente precisa receber de informação. Então, isso será definido pelo próprio desenvolvedor ou pelo conjunto, né, pela equipe. Então, aqui nós criaremos para o exemplo do projeto, certo? Um formulário padrão para receber esses dados, né? No caso aqui, na nossa planilha, nós iremos fazer apenas o cabeçalho, o formulário que será o responsável por nos dar esses dados. Então, a gente já tinha criado o label de nome, certo? Nós também queremos receber o sexo do funcionário, né? Nós também queremos receber a área que ele trabalha na empresa. Nós queremos receber também, certo, o salário dele. Salário. Podemos colocar o CPF também, né? Vou colocar o CPF antes. Espera aí. Pronto, CPF. Certo? A gente pode até modificar aqui o layout. Mudar aqui a fonte para Times também, igual a do nosso label. Isso aqui é interessante, né, esse escopo, porque parte de todo um planejamento, né, desse seu processo de aplicação. Você deve primeiro, né, identificar quais são os problemas, né, que tem ali no seu setor, na sua empresa, o que é que você precisa de informação, ou se for apenas um cadastro de controle. E depois você faz uma caracterização desses problemas, né, e por fim uma avaliação. Esse tipo de escopo de projetos é feito mais para soluções de problemas. No nosso caso aqui, nós queremos fazer um controle das informações, certo? Então a gente já definiu que nós precisamos receber como valores: nome, sexo, a área que o funcionário trabalha, o CPF e o salário. Então a gente pode voltar aqui, Alt F11 para o nosso ambiente VBA. Agora nós iremos inserir uma caixa de texto para poder receber essa variável nome. A gente vem aqui, ó, ferramentas, caixa de texto, certo? Podemos inserir ela aqui, a gente altera o tamanho da forma como for conveniente. E uma coisa legal é que nós podemos copiar essas caixas de texto, mas a gente deve ter cuidado em sempre alterar o nome, né, caso a gente copie, para não haver confusão. Certo? A gente também tem um atributo name e um atributo, a gente tem aqui a caixa de texto, atributo name. O que acontece? Um label, né, ele pode ser chamado e ele também vai exibir um valor, certo? A nossa caixa de texto, né, como a gente percebe aqui, ela não tem o caption. Por que ela não tem o caption? Porque não é interessante que a gente exiba um valor, né? Ela só vai receber. Então a gente altera o name, né? É esse valor value aqui responsável por chamar essa caixa de texto e, no caso, atribuir, né, salvar os valores que a gente recebeu. A gente colocou o nome. Se nós voltarmos no nosso formulário, nós teremos esse campo para receber o nome, sexo, área, CPF e salário. Dessas 5 variáveis, apenas o nome, o CPF e o salário a gente vai receber por caixas de texto, né? O sexo e a área a gente vai ver mais na frente, que serão por outros tipos de botões, certo? Então a gente pode vir aqui, vou inserir mais um label. Ele assemelha aqui a um rótulo, vou colocar aqui embaixo. Nós podemos mudar aqui o caption dele, CPF, 2 pontos. A fonte é a mesma, Times, tamanho 14, ok. For color, a gente pode colocar branco, certo? Se a gente clicar nele aqui, Ctrl C, Ctrl V, ele copia. A gente pode simplesmente modificar o nome. Percebam, né, que o nome desse label é label 2 e o nome do label que eu copiei é label 3, né? Eles não se referem ao mesmo rótulo. A gente pode modificar aqui e alterar o caption dele, né? Esse aqui, no caso, a gente quer receber o salário.
já está no formato. Pronto, aqui é mais questão de layout agora, né? Deixar ele na posição ideal. Vou colocar aqui mais para baixo. Vou pegar essa caixa de texto, copiar e colar para que todas fiquem do mesmo tamanho, né? É importante, né, essa questão do layout para que o seu formulário fique padrão, certo? Se você preferir inserir também é possível, mas terá fortes chances das caixas de texto ficarem com tamanhos diferentes, certo? A gente pode verificar aqui textbox 2, textbox 3, o name. Agora que nós temos, né, uma ideia de como é que está ficando, né, o nosso layout, é importante que a gente sempre verifique, né, se ele realmente está sendo executado. Ou seja, a gente está criando aqui a interface, mas a gente poderia fazer testes para saber se ele realmente irá funcionar. Então, para isso, nós iremos inserir um botão, conforme vários exemplos, né, do nosso curso. Nosso botão a gente pode nomear ele como cadastro de funcionários, ou seja, a função desse botão é chamar o nosso userform. Cadastro de funcionários. Vou vir aqui. A gente pode aqui modificar o layout. 12. Pode aqui formatar também e modificar o tipo aqui. Pronto, ficando um aspecto melhor, né, de botão. O que acontece? Se nós clicarmos com o botão direito sobre esse botão, a gente só tem a opção de atribuir macro, ou seja, atribuir uma subrotina a esse botão. E o nosso formulário ele não é uma macro, não. Ele é um userform. Se a gente vir aqui em inserir, nós criamos um userform e não um módulo. Então, beleza, como é que a gente sana esse problema? Como é que a gente chama o nosso formulário se ele não é uma rotina? A gente cria uma rotina, certo? Então, nós contornamos esse problema de maneira simples. Vamos aqui inserir um módulo, certo? O nosso módulo, nós vamos criar uma sub, que vamos chamar de funcionário, abre e fecha parênteses, enter, certo? Dentro dessa sub, nós vamos chamar o nosso objeto userform. Para isso, a gente tem que ver aqui qual é o nome desse objeto. Ele está aqui, ó, chamado de userform1. Eu vou colocar um nome diferente desse aqui, ó. Cadastro underline funcionários, certo? Por que tem que ter esse underline aqui? Porque o nome dentro do VBA, né, o nome de chamada, ele não pode ter espaços, pode ocasionar um erro. Vou copiar aqui, esse nome aqui é o nome de chamada, mais uma vez. Vou corrigir aqui, funcionários. E o caption é o nome de exibição. A gente agora pode vir dentro da sub, certo? Percebo que se eu der um ponto, ele vai me exibir algumas ações. Por quê? Porque esse cadastro de funcionários funciona como um objeto. Se eu der um ponto, eu vou poder exibir uma ação. Então, mais uma vez, o VBA vai trabalhar dessa forma. Objeto.ação. Eu quero que o formulário seja exibido sempre que eu chamar essa sub, sempre que eu chamar essa macro, certo? Então, agora nós criamos a nossa macro. Posso minimizar aqui, clicar com o botão direito, atribuir macro. Nós temos aqui a nossa macro criada, funcionário. Vou apertar OK. Então, quando a gente clicar o botão, ele exibe o nosso formulário. Então, a gente percebe que está de acordo com o layout que nós criamos, né? Aquela gradezinha, né, ela também desapareceu, porque ela serve apenas para nortear o posicionamento dos labels e das caixas de texto. Mas se a gente digitar aqui não vai acontecer nada, porque o nosso formulário não tem nenhuma funcionalidade ainda, né? A gente só está trabalhando no layout até agora. Depois nós vamos trabalhar na parte interna. Daí a diferença entre front-end e back-end, certo? Os diferentes níveis da nossa aplicação. A gente pode fechar aqui. Com isso, nós terminamos essa etapa 2 da criação do nosso projeto 1 de cadastro de funcionários.